Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com o corte dos donos da bola e o HG sim crava a saída de alguns jogadores aí do Atlético que realmente precisa urgentemente fazer uma renovação nesse elenco para 2026, porque do jeito que está, não pode ficar. Então tem muita coisa pra gente falar no vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Atenção para essa notícia aqui, porque o ABC Deportes do Paraguai está cravando que o Júnior Alonso está indo para o futebol dos Estados Unidos. Mostra para... Aí, ó, tá aqui. Então, está informando aqui, Júnior Alonso, muito acerca de converter-se em novo jogador de Atlanta United. Eu acho que casaria bem com o estilo dele. Jogador mais tranquilo, futebol de pouca intensidade, pouca marcação, pouca competição, futebol mais lento. Acho que daria muito certo lá. E acho que, para mim, é outro jogador que, para mim, fechou o ciclo no Atlético. Eu não manteria o Júnior Alonso pensando na próxima temporada. Se a gente pensar no planejamento, o Júnior Alonso tem contrato até o final de 2026, né? Isso seria até uma maneira de uma reformulação, pensando no geral, eu concordo, por incrível que pareça, eu concordo com o Thiago Fernandes. Eu acho que está na hora de haver uma reciclagem também, de melhorar essa questão da média. Pensando no geral, eu concordo, por incrível que pareça, eu concordo com o Thiago Fernandes. Eu acho que está na hora de haver uma reciclagem também, de melhorar essa questão da média de idade no Atlético, de trazer jogadores mais novos. Então, de repente, poderia ser algo para se unir o útil ao agradável. Chegando uma proposta aí, né? Ele tem contrato até o final de 2026, você faz um bem bolado ali, né? De repente, você acerta ali uma possibilidade dele sair mais cedo e, claro, né? Ele abrindo mão de algumas situações aí, eu acho que não seria de todo mal, não, a saída dele. Então, eu também, hoje na rádio a gente teve até essa discussão, eu acho que ficou 2-2 lá, né, Valor? Eu e o Thiago a favor da saída e o Guilherme e o Valor contra a saída. Eu acho que são ciclos, né? O Atlético, ele tá num momento que eu acho que seria um pouco contraditório, pelo menos da minha parte, que eu venho aqui e falo, o Atlético precisa ter desprendimento, abrir mão de alguns jogadores que já estão criando raízes dentro do clube, ser mais criativo, ter uma busca mais agressiva no mercado e também criativa, inovadora no mercado. Então eu sinto falta disso no Atlético. Eu sinto falta do Atlético ser mais ousado e criativo no mercado sul-americano ou no mercado nacional mesmo, enfim, no mercado. E o Júnior Alonso é um cara de 3 passagens no Atlético. Ele é um cara que saiu e voltou 3 vezes. Isso é algo muito raro. E na época, quando ele foi contratado, em 2022 ou 2023, foi 24, porque foram tantas idas e vindas que eu errei. Na última dele, ele chegou aqui em 2024, eu falei da falta de criatividade. E eu vejo essa oportunidade para ele, uma oportunidade muito legal. O Júnior Alonso fez muito pelo Atlético. Não tem como o torcedor atleticano virar as costas pelo que ele fez. Mas hoje, eu acho que ele rende abaixo, ele não tem a mesma capacidade que ele já teve até jogando com o próprio Sampaoli no passado. E eu acho que o Atlético está na hora de liberar alguns jogadores que estão criando raízes. Voltando, dar uma renovada, dar uma refrescada no elenco. Então, uma grande oportunidade, ele ia trabalhar com o Tata Martino, né, que é um treinador de excelência no continente, foi o treinador da equipe do News Old Boys do Atlético e também do Barcelona. Seria uma oportunidade gigantesca. Eu acho que grandes jogadores gostam de trabalhar com grandes treinadores e seria uma oportunidade para ele também estar trabalhando com o Gerardo Martino. Então, que o Júnior Alonso aceite essa proposta, vendo como uma oportunidade de até desenvolvimento para ele no mercado. Vida que segue para ele. Eu sentei ao lado do Valuzeiro aqui, porque eu sei que o Valuzeiro discorda de mim, mas que bom que você discorda de mim. Porque quando todo mundo começar a concordar aqui, isso não vira um debate, né? E vira uma confraria, né? Me ajuda aí. Deixa eu pegar um exemplo no Vitor Hugo, outro zagueiro que o Atlético trouxe que o Cuca não quis usar. O Vitor Hugo tem quais valências? O Vitor Hugo é ótimo na bola aérea, ofensiva e defensiva. Não é bom não, ele é ótimo. Tem bom posicionamento. Ele é um zagueiro que tem bom posicionamento, né? Mas o que ele tem de pior? Qualidade no passe. Né? Bola longa dele é um problema, qualidade no passe e tal.
Mas ele é um zagueiro mais rápido, mais viril, ótimo na bola aérea. Olha, legal. Vamos pegar o Juan Tressoldi. Bom, ótimo na bola aérea. Rápido. Um zagueiro, mais de certa forma, rápido. Mais rápido. E um zagueiro que chega à botina. Eu adoro jogadores que da medalhinha para baixo, eles só enxergam canela. Não estou falando de jogador desleal. Um jogador que joga firme. Zagueiro tem que zagueirar. Aí eu olho para o Alonso. O Alonso foi um jogador importante, cara de mal, cara de bad boy. Mas, cara, qual a principal qualidade, principal característica do Alonso? Qualidade no passe. Dá 10 para ele, então. Dá 10 para ele. Qualidade no passe. Eu sei que você está querendo me agredir, mas não tem problema. O que é mais uma flechada? Como é que é o santo lá mesmo? São Sebastião. São Sebastião, nunca lembro do santo, mas não vou errar mais não. O que é mais uma flechada para São Sebastião, Valuzeiro? Ô, HG, por que você está deitado na cadeira aí, cara? Ô, levanta aí, HG. Hoje eu vi que realmente... Você tá deitado aí por quê, HG? Hoje eu vi que realmente... Só fazer uma correção, Questão né? de perspectiva. Não é que eu seja... Eu ponderei a respeito da permanência do Alonso, né? Eu acho que hoje o Alonso é o zagueiro titular do Sampaoli pelo lado esquerdo. A gente vê a situação do Vitor Hugo, um zagueiro que precisa de ser adquirido. O Tressoldi... segue o contrato do Tressoldi com o Atlético. Setembro. Julho de 2026. Tá, Ele chegou em setembro. Então é uma situação que o Atlético vai ter que definir no ano que vem, né? Em algum momento da temporada. Se não definir no final de... Então, assim... claro que se tiver uma proposta boa... Eu não acho que... Os principais problemas do Atlético, pensando o Atlético como equipe... Para mim, começam do ataque para a defesa, e não da defesa para o ataque. Eu entendo, eu também concordo com os amigos quando falam que o Atlético precisa de reformulações, mas até na escala de problemas, eu não vejo o Júnior Alonso como o principal, puxando a fila dos problemas. Vou fazer uma pergunta, quero que os senhores me respondam. Qual ano foi mais improdutivo, do Arana ou do Alonso? Do Arana ou do Alonso? Do Guilherme Arana. Então, mas não é porque a expectativa do Arana ela é muito grande. Não, ele é esquece a expectativa, vamos pensar falar o que só jogou. do cara. O Arana jogou menos do que o Alonso nessa temporada. Jogou menos, mas de um tempo pra cá, depois de São Paulo, o Arana teve um crescimento. Isso, eu não estou dizendo mas que o Alonso só para deixar... Mas o Arana teve problema de lesões que a gente tem que colocar aqui também. Tudo bem, Breno. E com isso, eu não estou dizendo que tem que sair o Arana e o Alonso, tá, torcedor? Só para entender. O que eu convidei foi para fazer o exercício. Então eu acho que o Atlético precisa de reformular, sim, precisa de saídas agora. E a reposição, Guilherme chamou a atenção disso lá no rádio. A questão no Atlético não é quem sai, mas quem o clube tem sido capaz de trazer. É o grande calcanhar de Aquiles para mim dos 2 últimos anos. E é uma reclamação minha há muito tempo, Isso, Malu. porque aqui mesmo, tirando o Thiago Fernandes, quando sai um jogador de rotação no elenco, não estamos falando de titular, que é o caso hoje do Alonso. Quando saiu o Igor Rabelo, na circunstância da temporada que foi, o Igor Rabelo não era titular, Elton, Breno, acho que você também, HG, falou que poderia ser importante ou não? Naquele momento eu disse falei que seria naquele momento sim. esperar. Não, tudo bem. Então, só para que a gente entenda como que o Atlético, às vezes, não tem sido feliz nos jogadores que traz quando faz a sua reformulação e até nesse instante. Então, hoje é só para conjecturar. A gente está falando de um cara titular. O Alonso é o Maldini? Não, não é, gente. Não é. Cara, se vier, para mim tem que vir alguém, o Alonso sendo vendido, alguém melhor do que ele. Você não está pensando em qualificar? Se for para trazer um Alonso, é a mesma coisa. De eu vender um cesto de maçã mas aí é outra situação, Valu. e comprar de novo. Eu concordo com você, Valu. E aí, pensando que o Atlético trouxe o Lianco, que para mim foi uma grande contratação, eu acho que o Atlético pode buscar um jogador mais ou menos com um perfil assim. Eu acredito que pode ter essa oportunidade. O Juan também. O Lianco, para mim, é titular absoluto. Cara, eu tenho muito medo. O Juan é uma boa contratação. Eu tenho muito medo. Gente, até o Vitor Hugo é uma boa contratação, você para pensar no Claro, pelo que ele desempenhou agora, desempenhou. Eu tenho muito medo das reposições feitas no Atlético. Eu tenho muito medo, porque quem Mesmo planeja... com o Sampaoli? Não, aí que tá, isso que eu ia dizer agora. Porque quem planejou até aqui, planejou de forma equivocada. Acertou em um ou outro, mas errou mais que acertou. Então eu tenho uma certa desconfiança com a questão da reposição. Agora, é uma outra questão. Uma é você entender que o Alonso tem limitações, que o futebol brasileiro já, principalmente para aquilo que o Atlético quer, que a torcida gosta e que é necessário, né, que é um zagueiro mais rápido. Vamos pegar o Fabrício Bruno. Ótimo na bola aérea, defensiva, ofensiva, ótimo passe e muito veloz.
muito veloz. Já ganhou vários jogos, o Cruzeiro já deixou de perder vários por causa dele, já ganhou vários por ele. E não é só porque ele fez gol, deu passe, não. Mas também por isso. Mas porque ele é um esteio ali atrás. Ele é uma grande força ali atrás. Então, olha para o mercado, traz com mais valências do que o zagueiro que pode ir embora. Porque o Alonso, nessas passagens, depois da primeira, as duas, eu sinceramente não vi nada de absolutamente... Não é que eu não vi nada de positivo, bem menos do que eu esperava. Mas aí a projeção é minha, a expectativa é minha, o problema é meu. E aí, por isso eu tô dizendo que não teria problema nenhum dele deixar o Atlético. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre essa reformulação do Atlético. Cara, e o Júnior Alonso, eu acho também que já deu o tempo dele, ele já fez o que a gente esperava aí com a camisa do Atlético, e o Atlético precisa renovar, cara. Precisa sim renovar. É claro que temos aí, como eles falaram, o Tressoldi, que tem jogado bem, acho que é um bom zagueiro. Para mim, permanece. O Vitor Hugo também é um bom zagueiro. Para mim, também permanece. E o Lianco. É claro que a gente tem o Ivan Roman, mas ele vem conquistando ainda, né, a confiança. O garoto é bem novo. Às vezes está atuando pelo meio, como um volante. Então, assim, eu acho, cara, que pro Júnior Alonso já deu. É claro que o Atlético precisa trazer um zagueiro de confiança, um bom zagueiro, né? Porque, igual foi falado, o Vitor Hugo não tem um bom passe, não tem uma boa saída de bola. Mas, se você tiver um zagueiro ao lado dele que tenha, ele é um cara confiável, sim, é um zagueirão muito bom na bola aérea, nos cortes. Então, assim, fica devendo na saída de bola, fica. Mas se você botar um cara bom ali ao lado dele, dá para você equilibrar isso, né? Então, o Tressoldi é um cara bom, eu gosto dele, eu acho que ele e o Vitor Hugo formam uma boa zaga, entendeu? E a gente já tem o Lianco para voltar, então assim, começa um esboço da renovação do Atlético, que precisa de uma renovação muito grande. É claro que teve vários jogadores que com o Sampaoli melhoraram, né, o seu futebol, que também não tinha, acho que não tinha como piorar, né? Do jeito que tava não dava para piorar. Então o pessoal conseguiu melhorar o futebol com o Sampaoli e aí a gente fica na expectativa agora dos reforços, mas com o aval do Sampaoli. O Sampaoli fazendo essa montagem, porque o Cuca, por exemplo, igual é muito falado aí do Vitor Hugo, que ele pediu e ele mesmo não dava oportunidade pro cara. Então a gente fica na expectativa, na esperança de um bom elenco para 2026, se Deus quiser. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre o que foi falado. Você concorda que o Júnior Alonso já deu? Obrigado, tchau e benção. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe seu like, ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Se você puder, para fechar, hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando as matérias, notícias do nosso Galão da Massa para trazer para você, torcedor atleticano. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.